Olá a todos. Hoje nós vamos falar sobre embolização de varicocele. Varicocele, por definição, é uma dilatação anormal das veias que drenam o testículo, o plexo campaniforme. É a causa corrigível mais comum de infertilidade masculina. Varicocele está presente em 10% dos homens. Quando pesquisamos casais inférteis, 30% deles, o homem é portador de varicocele. A correção cirúrgica convencional ainda é a técnica mais utilizada. Na grande maioria dos casos, é o lado esquerdo cometido pela desembocadura da veia gonadal em ângulo reto na veia renal esquerda, e é uma causa primária essa insuficiência venosa dessa veia, por ausência congênita das válvulas e ou presença de veias colaterais com variações anatômicas. Há então uma hipertensão venosa com veias dilatadas e estendidas ao longo do trajeto do cordão espermático e do epidídimo. Em alguns casos, essa varicocele pode ser secundária e, como regra geral, por uma compressão anatômica pela mesentérica superior e a aorta comprimindo a veia renal esquerda, e isso é o nutcracker tipo A. E essa compressão faz um aumento de pressão atrás dessa compressão, causando refluxo da veia gonadal. Há também o nutcracker tipo B, em que há uma compressão da veia renal esquerda entre a aorta e a coluna. Deve sempre ser lembrado de pesquisar nesses pacientes a presença de nutcracker, pois para ter um tratamento adequado da varicocele, esse deveria ser tratado. Em 10% dos casos, os pacientes possuem varicocele bilateral, e se houver varicocele isoladamente do lado direito, se faz necessário uma investigação maior, pois geralmente há uma compressão venosa extrínseca por linfonodopatia retroperitoneal ou alguma massa. Pensando na fisiopatologia da infertilidade, essa congestão venosa provocada pela varicocele faz um aumento persistente da temperatura testicular, o que compromete a fertilidade e faz uma atrofia do testículo, o que fica evidenciado num espermograma com uma diminuição da contagem dos espermas, alteração de motilidade e da morfologia dos espermatozoides. A definição de anormalidade num espermograma decorrente de varicocele seria uma mobilidade com menos de 60% dos espermatozoides móveis, presença de espermatozoides com morfologia anormal e uma contagem menor que 20 milhões por ml. O exame mais utilizado para o diagnóstico além do espermograma é a ultrassonografia Doppler, e nesse nós podemos evidenciar uma dilatação das veias do plexo campaniforme, até mesmo dilatação da veia gonadal, isso é possível ser melhor visualizado com transdutor convexo, uma simetria entre os testículos, o testículo esquerdo geralmente fica menor que o direito, e o refluxo que fica bem evidenciado com a manobra de Valsalva nas veias testiculares. Do ponto de vista clínico, ela é classificada em grau 1, 2 e 3. Grau 1, a varicocele só é palpável com realização de Valsalva. Grau 2, ela é palpável sem o Valsalva. E grau 3, há uma grande varicocele, que é visível, e não precisa nem de palpação para ser identificada. No grau 3, a gente já repensa um pouco na indicação da embolização, uma vez que não há tanta melhor estética com o procedimento. Nesses casos, a gente pode ponderar a cirurgia convencional, uma vez que podem ser retiradas essas varizes testiculares no mesmo tempo da cirurgia. Bom, e o que esperar do nosso tratamento? A eliminação da pressão venosa com a embolização ou ligadura cirúrgica da veia gonadal pode reverter parâmetro seminal anormal. Então já existe bastante literatura mostrando uma melhora importante do espermograma. Porém, ainda é questionável do ponto de vista de melhora do índice de gravidez. Essa revisão da Cochrane de 2009, ela questiona bastante isso, mostrando que não houve um grande aumento da taxa de fertilidade dos casais em que o homem foi submetido à embolização ou tratamento cirúrgico da varicocele. Em relação à técnica, para tratamento de varicocele endovascular, é um procedimento então ambulatorial, é realizado sob anestesia local e uma sedação leve.
Na experiência do nosso serviço, nós preferimos o acesso superior, né? Como regra geral, nós funcionamos a veia basílica. Há também alguns colegas que fazem o acesso pela veia jugular, e nesse contexto a utilização do catéter múltiplo purpose fica muito boa, por alguns motivos. O primeiro deles é que a gente consegue, com esse catéter, fazer o acesso tanto da veia gonadal direita quanto da veia gonadal esquerda. A veia gonadal direita é um pouco mais difícil de ser encontrada. Ela geralmente está um pouco abaixo da veia renal direita. A emergência na veia cava é um pouco abaixo da renal direita. E o catéter múltiplo pulposo tem a vantagem dele encostar a sua curvatura de um lado da cava e o outro lado entrar na veia renal. Isso favorece muito a angulação para a gente cateterizar gonadal. É possível também ser realizado então um acesso pela femoral, como regra geral, e nesses casos a gente utiliza o catéter cobre. A melhor indicação, na nossa opinião, para o acesso femoral é quando se vai tratar o nutcracker ao mesmo tempo, pois esse acesso facilita mais para a liberação do stent. Devemos lembrar então das variações anatômicas que são muito presentes nessa região. O mais comum então é realmente a gonadal esquerda desembocando na veia renal esquerda e a veia gonadal direita desembocando na cava inferior. Mas há inúmeras variações anatômicas possíveis, como duplicidades e emergências em localizações anômalas. Então, entrando na veia renal esquerda, nós fizemos uma flebografia para evidenciar o refluxo na veia gonadal. Idealmente, essa flebografia deve ser realizada em semi-ortostatismo, Trendelenburg reverso invertida, ou realizando uma manobra de valsalva. Como regra geral, nas hemodinâmicas, a mesa não faz essa inclinação, nós acabamos fazendo bastante manobra de valsalva, e nesse contexto, uma sedação leve nos permite conversar com o paciente para fazer isso, né? Devemos lembrar também que é muito comum encontrarmos a duplicação da veia gonadal, e nesses casos ela deve ser embolizada na sua totalidade. Nós não temos mais usado um introdutor longo ou uma bainha longa, e sim um catéter 5F e um microcatéter para o seu interior. E dessa forma fica muito bom nós utilizarmos o conector em Y conectado ao hub do catéter, pois dessa forma nós passamos o microcatéter em seu interior e podemos, por essa via lateral, ficar fazendo flebografia de controle durante o procedimento. Daqui uma imagem de processo femoral, onde tem um catéter e um microcatéter no interior entrando na veia gonadal esquerda. Uma vez entrou com o catéter 5F na origem da gonadal esquerda, a gente evidencia o refluxo fazendo uma boa imagem, e quando podemos evidenciar, ela lançou toda a localização. Evitamos ficar irradiando a bolsa escrotal, então não há por que irradiar vendo o testículo. Nós preconizamos embolizar então a veia gonadal na sua totalidade, desde o anel inguinal até a desembocadura da veia renal. Como regra geral, 5 molas são suficientes para fazer essa embolização. E o material mais utilizado então são as molas. Nós hoje em dia utilizamos molas de liberação controlada, uma vez que a veia gonadal ela tem em torno de 5 milímetros e a gente quer um oversize para não haver embolização, para não ver uma migração da mola. Então nós acabamos utilizando mola de 8 a 14 milímetros, mais distalmente as molas menores, mais proximamente as molas maiores. Há muitos autores que preconizam a utilização de cola ou espuma, principalmente porque essas podem penetrar em colaterais finas, que pode ser uma possível fonte de recidiva. Então aqui é um caso em que nós embolizamos a veia desde o anel inguinal interno até próximo da desembocadura da veia renal. Como regra geral, nós utilizamos a espinha canto superior símfise pública para passar o ligamento inguinal e definir o ponto inicial da nossa embolização. Quando se faz necessária a embolização do lado direito, a veia gonadal direita, como disse anteriormente, às vezes é muito difícil de cateterizar e identificá-la. Nesse contexto, às vezes, nós realizamos uma cavografia com catéter de pigtail para tentar evidenciar a sua origem, e o catéter múltiplo pulso para acesso superior facilita muito esse acesso. Então, embolizamos da mesma forma do lado direito, desde o anel inguinal até a sua desembocadura próximo da veia cava. As complicações possíveis de uma embolização de varicocele é a migração do agente embólico, vasoespasmo ou perfuração da veia gonadal. Devemos lembrar também da flebite do plexo piriforme, que pode ocorrer em até 5% dos casos.
e geralmente nos casos em que foi utilizado um agente esclerosante. Então devemos lembrar de fazer uma compressão do anel inguinal na hora que formos injetar o polidocanol. Então, o nosso objetivo do procedimento é obliterar completamente a via gonadal e as vias colaterais desde a síntese pública até a desembocadura da veia renal. Essa técnica ela é bem sucedida em 95% dos casos dos pacientes com anatomia normal. Nos pacientes com uma variação anatômica, preconiza-se a utilização de esclerosante e, se essa for combinada com a mola de liberação controlada, a taxa de sucesso é de 94%. Aqui tentamos enumerar algumas vantagens da técnica endovascular em relação à cirurgia convencional. A taxa de recorrência, avaliando a literatura, para a embolização foi de 2% a 11%, e na cirurgia aberta a literatura variou entre 0% a 45%. Na verdade, com uma maior evidência literária para a cirurgia aberta, por isso existe toda essa variação. Dessa forma, não podemos afirmar que há superioridade de uma técnica em relação à outra. Podemos dizer que são resultados similares. Quanto ao custo do tratamento, a literatura evidenciando que acaba ficando equivalente entre os dois, pois na cirurgia aberta há gasto também, inclusive, com a internação, que uma parte desses pacientes acaba passando uma noite no hospital, diferente da embolização, que, como regra geral, é feita ambulatorialmente. A recuperação dos pacientes de embolização, em média, dura 2 dias para a recuperação completa, e para a cirurgia, 2 a 3 semanas. Então, essa é uma outra vantagem da embolização. Uma outra vantagem da embolização é que não ocorre hidrocele após a cirurgia, o que é encontrado na grande maioria das vezes em que se faz a correção cirúrgica convencional da varicocele. Aqui então um exemplo de um paciente nosso, em que é isso que nós esperamos com a embolização. Em que num Doppler que a gente faz de controle como regra geral 2 semanas após, se evidencia que há ainda alguns vasos dilatados, mas não há mais refluxo no Doppler colorido, o que era evidenciado a manobra de Valsalva no exame pré-operatório. Esperamos também que haja melhora dos parâmetros no espermograma, e isso é muito variável entre os pacientes. Gostaria aqui de agradecer mais uma vez ao Fórum Vascular pela oportunidade de apresentar o nosso trabalho, e eu fico à disposição para eventuais esclarecimentos. Obrigado.